Olá, e vamos iniciar a nossa aula número 5, Mozart Couto, Arte Final. E para essa aula, nós vamos fazer um quadro que mostra o antagonista na sua maneira plena, né? Ou seja, o seu rosto. Né? Então, para esse exercício, nós vamos oferecer duas opções para o mestre. A primeira opção é baseada no estudo que ele entrega. Afinal de contas, vale lembrar, essa página não é um lápis final, e sim um estudo. Então a gente vai fazer essa linha clara que me remete muito a Moebius. Né? Então vamos trabalhar esse tipo de linha e vamos oferecer uma opção 2, que é o quê? Aplicar sombras para realçar a dramaticidade do personagem. Aí, no caso, é uma interpretação minha, pessoal. Por isso que é uma opção. Como eu falei, nós tentamos sempre na arte final agregar elementos ao desenho, mas jamais mudar a intenção do desenho. Então, nesse caso específico, a questão de jogo de luz e sombras pode trazer um efeito diferente daquele que o desenhista, né, propôs logo no começo. Então eu entendo que isso não é só agregar, mas trazer para a narrativa uma mudança de percepção. Então isso que a gente faz geralmente? A gente apresenta para o desenhista, para o editor, para o roteirista, sabendo que pode simplesmente ser negado, ser recusado. Como aqui é um estudo, né? Então essas duas opções ela entra mais como treino e tudo mais, e também para vocês saberem que existe essa realidade de mercado. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente faz é uma camada e vamos nos preocupar em entregar a opção 1. Isso é muito importante, tá? A opção 2, ela tem que ser entregue, ou tem que ser pensada como um bônus. Ela não pode atrasar o prazo, tá? Então, foca na opção 1, vai finalizando e já entrega o trabalho, se for esse o deadline. Se der tempo, se você estiver bem, folgado, aí você faz a opção 2. Tá? Essa opção 2, talvez ela seja recusada, mas vai mostrar, tanto para o editor quanto para o artista, que você está pensando no trabalho. E esse tipo de profissional, ele é mais requisitado do que simplesmente o profissional que simplesmente faz o trabalho que está ali e não agrega nada. Né? Então, primeira coisa, fazer os traços, né? Os traços da moldura, do espaço negativo do desenho. Né? Então a gente vai fazendo toda a moldura dela e depois a gente vai entrando no espaço positivo. Vocês vão reparar que é até engraçado isso, mas é mais comum do que parece. Eu vou gastar muito mais tempo fazendo a opção 2, ou seja, as sombras e tudo mais, do que a opção 1. Então isso também é uma outra coisa que você vai ter que tomar cuidado. É realmente se você tiver com um prazo folgado. Caso contrário, evite. Tá? Utilize os mesmos pincéis que você vem fazendo ao longo do vídeo. Tá? Repare que a gente só utilizou um pincel apenas, né? Aqui eu não recomendo usar o comando simetria, tá? Porque aqui é um desenho manual e o Mozart não tenta fazer os dois lados iguais. Então, se você tiver essa tentação de querer fazer arte final com simetria, o que vai acontecer? Vai ser um desenho completamente diferente, tá? Do que está sendo apresentado. E a chance de você ter o desenho recusado é muito grande. Quando se contrata um desenhista como o Mozart Couto, se espera, né, que os acertos e características estejam ali. Então, um desenho simétrico feito de maneira mecânica decididamente não faz parte dos desenhos do Mozart Couto. Tá? Pessoal, lembrando que essa aula é um insight do curso de comunicação em mídias digitais, da aula de imagens digitais 2, e que tem o apoio do CCHLA, que é o centro que abriga, né, que acolhe esse curso, e o departamento de mídias digitais.
peço que vocês curtam, que vocês compartilhem esse conteúdo e que vocês visitem o site. Vocês vão ver que tem diversos vídeos na área de design, ilustração, quadrinhos principalmente, e eu tenho certeza que pelo menos uma série de cursos, né, uma série de vídeos vai agradar você e vai ajudar você na sua formação, ok? Bom, pessoal, aqui a gente já vai trabalhando os pormenores e eu sempre falo dessa tática, né, que a gente tem aqui, que é de deixar as partes mais difíceis por último. Assim como qualquer atividade, nós temos uma espécie de aquecimento, tá? Então, quando a gente está desenhando, às vezes os traços iniciais, eles demoram para soltar a mão, né? Tem até desenhistas que fazem primeiro toda uma série de estudos para aquecer a mão primeiro, para depois, enfim, entrar no trabalho propriamente dito. Eu prefiro já entrar no trabalho, mas trabalhar com essa tática, né, de fazer os traços mais coadjuvantes para chegar finalmente nos detalhes. Aqui no caso, qual é o detalhe? É o rosto, né? Então eu prefiro perder tempo fazendo primeiro as molduras, fazendo linhas de contorno, para depois chegar no rosto, que aí eu já vou estar com a mão mais aquecida, com mais vontade de soltar a mão, de entender o traço do Mozart e todo esse tipo de coisa. Então fica aqui a minha sugestão de você sempre ter uma estratégia quadro a quadro, desenho a desenho. Inclusive a ideia de se fazer a opção 1, né, vem também um pouquinho disso, porque eu poderia muito bem começar já com as sombras, mas eu acho melhor trabalhar primeiro esse traço, exatamente para poder soltar, para ter mais à vontade, né? Para estar mais confiante e aí sim desenvolver o trabalho, tá? Então veja aí que a gente já está terminando a opção 1. Qual que seria a minha atitude, né? Digamos assim, após terminar esse trabalho? Já mandar para o editor como opção 1, a opção oficial, tá? Já mandaria. Aqui, pessoal, não tem lá muito segredo não, porque como é uma figura mais definida do Mozart Couto, então o que cabe aqui mesmo é de você estar fazendo os traços, né, e estar colocando peso no traço. Então não tem lá muita coisa para você mudar, né? A questão da opção 2 entra apenas numa questão de dramaticidade. Por isso que vira uma opção, tá? Feito isso, vamos criar uma camada nova, tá? E aí a minha sugestão é que vocês coloquem literalmente como opção 2, tá? Vamos só fazer a partezinha final aqui, e aí a gente dá uma olhadinha, né, também. Importante, né? Aumente um pouco, né, os limites do quadro, porque essa ilustração eu não coloquei uma moldura, reparem. Então eu fiz ela crescer um pouquinho mais para ela não ficar muito claustrofóbica, né? Então aumentei um pouquinho mais para dar mais destaque na figura. Eu não avancei embaixo, poderia, mas eu não avancei, né? E agora, na opção 2, eu vou aplicar um pouquinho mais de sombra, um pouquinho mais de luz e vamos ver como é que isso fica. Então a primeira coisa é tirar a opacidade, né, para que a gente entenda, né, que é uma outra coisa, uma outra situação, saber o que é que vai entrar na opção 2, né, e começar o sombreamento. Aqui, qual que é a minha sugestão? Pegar uma foto, né, e usar de referência. Eu estou utilizando de referência um rosto que eu vi no quadrinho O Boi das Aspas de Ouro, de Flávio Colim. Ele tem um sombreamento que eu achei bem interessante e aí eu vou aplicar, tá? Não vou usar referência fotográfica, porque esse rosto para mim foi a coisa que me veio logo a ser utilizada. Então vou usar, né? E como é uma opção, como eu falei, uma opção de sombreamento, eu achei interessante. É um sombreamento que responde bem, então vou usar ele como uma base de referência para olhar. Repare que
ao afirmar isso, eu estou dizendo para vocês que eu não estou utilizando uma regra de luz, de sombra, como aplica, né, e tudo mais. Eu estou fazendo um trabalho de cópia, né? Mas é aquela coisa, às vezes quando a gente está trabalhando, vem alguns insights de imagem, de referência, né? Então eu me permito fazer esse tipo de coisa, né? Eu sei que tem desenhistas que trabalham basicamente com os fundamentos, né? Vai pegar uma lanterna, vai pegar um rosto e colocar sombreamento e tudo mais. Mas aí é o processo criativo de cada um, né? Então, no meu caso específico, quando eu bati o olho no trabalho do Mozart, já me veio, quando eu pensei em fazer a dramaticidade, já me veio a imagem de um personagem que foi feito lá no Boi das Aspas de Ouro, de Flávio Colim. Já estava na minha cabeça. Então, já pensei em utilizar como uma base. Obviamente, é apenas uma ideia de luz e sombra, uma vez que o traço do Colim e do Mozart Couto são praticamente complementares, né? São muito diferentes. Mas vai servir muito bem para esse tipo de trabalho. Outra coisa também que eu quero agregar não é só a sombra, mas eu quero enfatizar o trabalho de rachuras, que é muito comum no trabalho do Mozart Couto, que eu gosto bastante do trabalho de rachuras e eu vou utilizar aí. Mas a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser as grandes áreas, as grandes massas, as massas de preto, tá? A gente faz esse trabalho, depois a gente trabalha um pouquinho as rachuras. E minha sugestão é que as rachuras sejam trabalhadas numa camada à parte, porque pode ser que você não ache interessante, não fique bom, e aí é mais fácil de você tirar e de você desfazer a opção. Então reparem aí que a gente já vai chapando, né, uma área. Então eu fiz de uma maneira, na verdade Colim fez de uma maneira, né, que a luz vai ficar na esquerda e na direita vai ficar mais sombreado, tá? Com pequenos spots de luz na parte da frente. Esse tipo de sombreamento também vai combinar muito com a caverna, né, que o personagem está um pouco escondido, né, e as áreas de preto que eu formei, né, em relação a essa caverna que ele está ali à espreita. Então, na narrativa, vai funcionar muito mais do que, por exemplo, a opção 1, né, que é só o contorno do personagem. Funciona? Funciona, mas dessa forma é mais dramático. Então, particularmente, eu prefiro colocar essa sombra e oferecer, porque eu estou trabalhando com a narrativa. Eu não estou pensando só na arte final, estou pensando na história, né? Reparem que eu estou grudando, né, as formas com os pretos, né? Depois você cria uma camada acima só de luzes. E aí você vai acertando essas linhas brancas, né? Como se fossem pequenas pinceladas de guache. É muito importante você aplicar o raciocínio do desenho manual no digital. Então, qual é a minha sugestão para todo ilustrador, para todo autor de quadrinhos, desenhista? É que tenha um caderno de desenho para fazer algumas experimentações. Porque esse tipo de raciocínio que eu tenho aqui, ele só é possível porque eu venho da escola da arte manual, da arte analógica. Então eu entendo que tem guache, que eu posso dar uma pincelada, que eu posso trabalhar o branco sobre o preto. Talvez, se eu fosse só na esfera digital, talvez esse tipo de técnica ficaria um pouco passada para trás, tá bom? Então, tentem sempre trabalhar um pouquinho o branco sobre o preto em estudos analógicos. Uma coisa que você também pode fazer são estudos de arte estudos de arte final com mestres, né, que você acha interessante, não é? Então sempre pegue desenhistas, grandes artistas que você gosta e treine por cima do desenho deles. Isso vai ajudar vocês a refinar a sua arte final e refinar também o seu próprio traço. Isso ajuda a trazer elementos. Eu vou dar um exemplo pessoal.
essa série de vídeos, ela me ajudou a voltar a fazer rachura, porque o meu traço ele é muito quadriculado. Então não é algo que está no meu dia a dia mais trabalhar com rachura. Mas revisitando esse trabalho do Mozart Couto, a vontade de trabalhar com rachuras novamente ficou tão evidente no meu trabalho que eu venho fazendo isso aqui na arte final e quero aplicar posteriormente nos meus quadrinhos. Vamos ver como é que isso vai funcionar, uma vez que o meu traço é muito diferente do Mozart, né? Mas já está me dando aquela ideia de, poxa, deixa eu agregar isso para ver o que acontece, né? Então, esse tipo de legado é muito importante, tá? Bom, pessoal, aqui nós já fechamos, né, o que seria, digamos assim, a opção 2, né? Que é essa parte de sombreamento. Como vocês podem ver, ficou muito mais dramático do que a primeira opção, tá? Mas a ideia é ainda aumentar essa dramaticidade, tá? Fazer mais elementos, aí que começa a ficar a graça, né? E aí volto a dizer, você vai ter que tomar cuidado se você estiver trabalhando com a questão de mercado, porque mercado você trabalha muito com a questão de prazo e muitas vezes perder prazo para dar uma opção não é algo que o editor espera. Então veja, ó, eu tenho aqui a opção, né, já baixei a opacidade, né, da luz e sombra e vou fazer uma camada, né, só para luzes, só para alguns elementos de luzes, tá? Então é aquilo, tô fazendo porque eu quero, mas lembrem-se, nem editor, nem desenhista pediu isso, né? Então você pode acabar, se você atrasar o prazo, você pode até acabar tomando uma bronca aí desnecessária, né? Então é tudo uma questão de você saber onde você está trabalhando, saber o editor, saber as liberdades que você tem, né? E aí ver o que acontece, né? Tem editor, por exemplo, que não gosta desse tipo de proatividade. Então, pense nisso como um estudo, né? E se você for aplicar isso no mercado de trabalho, pense que pode ser algo bom, mas pode ser também algo ruim. Ok? Eu estou sempre ressaltando isso porque eu não quero que você pense que isso é comumente aceito no mercado, né? Muitas vezes a questão da criatividade ela é até podada, muitas vezes dependendo da editora, dependendo da proposta de trabalho que tem. Basta ver, por exemplo, quando você vai trabalhar uma marca, né? Dificilmente você vai ter uma liberdade para trabalhar um Batman, um Superman. Muito difícil, né? Trabalhar um personagem e você fazer a sua própria leitura dele, né? Se é uma marca, é muito difícil isso acontecer. São raros os artistas que têm essa possibilidade. Por isso que, por exemplo, um trabalho como o do Rafael Grampá, ilustrador brasileiro que atua, né, na DC Comics principalmente, deve ser muito valorizado, porque é difícil ter um artista com tamanha liberdade criativa como ele o tem. Bom, pessoal, aqui a gente vai passando algumas linhas brancas, né, dando a ideia de gouache. Lembre-se que são sempre retoques, então você pode correr o risco de querer exagerar e gastar um tempo desnecessário, né? Então seja bem específico nesse tipo de trabalho. Sempre volte, né, o preto para você ter uma ideia de como que ficou, né, essas luzes, né? E vá fazendo os retoques necessários. Existe sempre uma tendência a gente exagerar um pouquinho nessa questão do pincel branco, tá? Então, tome um pouquinho de cuidado, tá bom? Tenha sempre esse bom senso de, no caso de exagerar, apagar, tá? Essa é uma das vantagens, né, que a arte digital possui, ok?
Reparem também que como ficou interessante, né? Esse preto, né? Digamos assim, com a opacidade reduzida, né? Bem interessante esse trabalho. Vamos supor que eu quisesse aplicar uma camada de tinta, né? Ia ficar top, né? Deixando no modo multiplicação. Como não é a proposta, né? A gente quer fazer aqui realmente um trabalho em preto e branco. Então, vamos lá. Então agora, ó, nós já estamos na figura final. Olha como tá dramático a figura e decididamente tá uma figura de poucos amigos, né? Então não tem como esse personagem ser amigo dos outros dois, né? E aí, agora, né, a gente pode partir para uma rachura. A rachura aqui no caso, que vai ser trabalhada no fundo, ela vai ajudar a justificar essa luz e sombra, sabe? Porque se simplesmente deixar o fundo completamente branco, fica esquisito, né? Todo esse sombreamento. Então, vale a pena jogar um pouquinho de rachura. A rachura que eu faço dialoga muito com a rachura que o Mozart Couto aplica, até porque a rachura que eu aprendi a fazer, eu estudei com ele, né? Estudei com base nos quadrinhos dele. Então dialoga muito. Como que é a rachura que eu faço? Eu faço as linhas paralelas e vou girando quando eu faço o segundo grupo de linhas. Terceiro, quarto e assim sucessivamente. Esse tipo de rachura é uma rachura da escola europeia. Tá? Não é da escola americana, norte-americana. A norte-americana, ela trabalha com a massa e aí ela aplica uma ou duas rachuras no máximo. Mas a escola europeia, que aí você vai ter José Ortiz, Paolo Serpieri, você vai ter também outros artistas que trabalham com bico de pena, o Rudy Nebres, por exemplo, né? Você vai ter toda uma escola que vai trabalhar esse tipo de rachura que a gente está aplicando aqui. Não posso afirmar com toda certeza, né? Mas provavelmente o Mozart deve ter bebido dessa escola da heavy metal, né? Principalmente, para poder trabalhar essa questão de rachuras, né? O próprio Moebius trabalha rachura bem, o Gaza trabalha rachura também com qualidade. Então tem toda uma escola, né? dessa área de ficção científica que trabalha com as rachuras, né? Olha só que interessante como a gente vai trazendo o imaginário de outros artistas, né? Esses toquezinhos que eu estou fazendo nas roupas, né? nas áreas, isso é do Mike Mignola, do Hellboy. Uma vez eu vi a aula dele, ele desenhando, e ele faz uns pontinhos aleatórios, né? E pode parecer uma bobagem, né? Mas eu acho que dá toda uma característica na roupa, né? De sujeira, de uma textura, né? Pequenos toques, né? E isso eu já faço automaticamente porque eu sempre estudei muito Mignola. Veja, pessoal, que a formação de um desenhista ela é muito calcada no círculo de desenhistas que nós estudamos. Então veja que aqui tem o Mozart Couto, que é um desenhista que eu estudei, Flávio Colin e Mignola, né? E a gente vai colocando outros e outras nesse caldeirão, né? Nessa espécie de sopa de pedra, né? Então tomem sempre muito cuidado quando vocês afirmarem eu sou autodidata. Isso não é verdade. Nós aprendemos com esses mestres quando a gente olha as histórias em quadrinhos deles, quando a gente tenta pensar como é que eles fizeram. Não é porque eles não estão com você ali do lado, ensinando você, que você se tornou autodidata ou que eles deixaram de ser seus professores, tá? Então, tome um pouco de cuidado com isso, ou com a ideia de dom, né? Ou com a ideia de eu faço tudo de cabeça. Isso é bobagem, né? Esses mestres, esses autores, eles estão aí, né? Eles passam pela história exatamente para que a gente possa evoluir enquanto artista
e outros artistas depois usarem, né, o nosso trabalho como uma inspiração. É assim que existe a evolução da arte e principalmente das histórias em quadrinhos. Quando a gente usa esses autores que em algum momento foram autores jovens, né, em início de carreira, com a produção deles alcança a maestria e cabe a nós estudar eles para poder evoluir e trazer novas marcas, trazer novos elementos, agregando a toda essa conversa, né, da arte das histórias em quadrinhos. É muito interessante esse tipo de exercício, né? Bom, pessoal, chegando ao final, tá aqui a opção 1, né? A opção 2, só as sombras. Opção 2, sombras e brancos, né? E a opção 3, a opção 2, né, na verdade, com toda a rachura. Seria uma opção 3, até seria interessante, né? Uma com fundo e outra sem fundo, mas honestamente eu mandaria essa só como opção 2, ok? Então, desde já, o meu muito obrigado e até a nossa próxima aula com Mozart Couto e arte final!